Nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 12 a 24. Assim diz a palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos humildemente que o Teu Santo Espírito esteja ministrando agora aos nossos corações para que possamos não apenas compreender aquilo que acabamos de ler, mas, acima de tudo, que possamos praticar estes ensinos em nossas vidas. Nós te pedimos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como seres humanos, nós temos a necessidade de conviver uns com os outros. E para conviver, é importante nós termos sabedoria para construir relacionamentos. Não existe convivência se não houver relacionamento. Por isso, a Bíblia dá muita importância à maneira como nós construímos os nossos relacionamentos uns com os outros. Ao longo da vida, nós nos relacionamos com vários tipos de pessoas. Nós nos relacionamos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Nós nos relacionamos com as autoridades e, direta ou indiretamente, nós nos relacionamos com todo tipo de pessoa, uma vez que nós vivemos em sociedade. Normalmente, a qualidade de nossa saúde física e emocional reflete o grau de satisfação que nós temos em nossos relacionamentos e em nossos afazeres. Frequentemente eu atendo pessoas que vêm ao serviço médico com queixas as mais variadas
E nós, como profissionais, sabemos que se tratam de problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas de autoestima. E é impressionante como as pessoas têm dificuldade em reconhecer que os seus problemas, na verdade, têm origem emocional, têm origem na insatisfação que elas têm com relação aos seus relacionamentos e com relação ao seu trabalho. Às vezes, quando nós recebemos os resultados de exames dos nossos pacientes e nós lemos os resultados e dizemos, olha, seus exames estão 100% normais. Às vezes as pessoas, ao invés de ficarem felizes que os seus exames estão normais, elas ficam irritadas, porque elas queriam atribuir a origem do seu sofrimento a algo concreto, físico, que você dá o remédio, trata e acabou. Porque elas sabem que tratar os relacionamentos, tratar as questões emocionais e mentais, dá muito mais trabalho, exige muito mais esforço e comprometimento do que tomar um antibiótico, um remédio qualquer e acabar com o problema. E um ingrediente essencial dos nossos relacionamentos, sejam eles com pessoas próximas ou distantes, sejam eles com nós mesmos, sejam eles com situações que estamos atravessando, sejam eles com tarefas que estamos fazendo, é a paciência. A paciência é o ingrediente número 1 para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, sejam construtivos e façam bem para a nossa saúde mental e física. O teólogo Agostinho, conhecido na história como Santo Agostinho, afirmou: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Se você se considera uma pessoa sábia, mas você não tem paciência, eu quero te dar uma má notícia. Você não é uma pessoa sábia. A pessoa sábia, antes de mais nada, é paciente. Não existe a possibilidade de nós cultivarmos a verdadeira sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que vem de Deus, se nós não soubermos ser pacientes. O gênio da música, o compositor Ludwig von Beethoven, como muitos sabem, no final da sua vida, e ele viveu pouco, morreu com 50 e poucos anos de idade, ele ficou surdo. E ele vivia da música. Ele era contratado para compor músicas. E ele ficou surdo. Mas mesmo surdo, ele compôs a 9ª Sinfonia de Beethoven. A famosa 9ª Sinfonia de Beethoven. E Beethoven afirmou: tenho paciência e penso, todo mal traz consigo algum bem. E com esse pensamento, ele teve paciência com a sua situação de saúde. Muito do nosso sofrimento não decorre das situações que estamos vivendo. Aliás, praticamente nenhum sofrimento decorre das situações que nós estamos vivendo.
O sofrimento decorre porque nós não sabemos lidar com as situações. O sofrimento acontece porque nós não sabemos ter paciência com a situação que nós estamos vivendo. Sabedoria e paciência são dois elementos que estão interligados. Um nutre o outro. A sabedoria nutre a paciência, e a paciência nutre a sabedoria. A paciência é uma atitude vinculada ao amor. É uma dimensão da prática da caridade. A paciência gera tolerância, gera perseverança. E por isso, a paciência se torna uma verdadeira força de caráter. Como é importante nós sermos tolerantes na vida. É importante nós sermos tolerantes com as pessoas que convivem conosco. É importante nós sermos tolerantes com nós mesmos. Sermos tolerantes com as nossas fragilidades. Sermos tolerantes com os nossos erros, especialmente aqueles erros do passado que nós não temos como pegar uma borracha e simplesmente apagar da história das nossas vidas. É importante nós sabermos aceitar a nossa humanidade. Nós somos falhos, nós somos pessoas que erram com frequência. O termo teológico que a Bíblia usa para descrever o ser humano é pecador. Pecador significa justamente isso. O termo pecador na língua grega significa aquele que erra o alvo. E nós erramos o alvo todos os dias. Todos os dias nós erramos o alvo. Se você considerar o alvo como o amor perfeito, o amor de Deus, a vontade perfeita de Deus, nós estamos muito aquém do padrão. E por isso nós erramos o alvo. Falamos coisas que não devemos, pensamos coisas que não devemos, sentimos coisas que são nocivas, agimos de maneira imatura. Isso tudo caracteriza a nossa humanidade e como é importante nós sabermos tolerar as nossas imperfeições e as imperfeições das pessoas que convivem com a gente. As pessoas que são intolerantes se tornam frequentemente irritadas. A pessoa que é irritada, sabe aquela pessoa que é cronicamente irritada? Aquela pessoa que você vê na segunda, ela está irritada. Você vê na terça, ela está irritada também. Você vê a pessoa na sexta-noite, ela está irritada. No domingo, ela continua irritada. Na verdade, essa irritação, claro que existem algumas causas médicas que podem explicar isso, mas é minoria. Na imensa maioria das vezes, essa irritabilidade crônica é fruto de frustração e intolerância. As pessoas irritadas são pessoas normalmente intolerantes. Elas não conseguem conviver com o erro dos outros e com o seu próprio erro. E pior, como elas têm imensa dificuldade em reconhecer o erro dentro delas, elas projetam o erro sempre nos outros, estão sempre falando mal dos outros, criticando os outros, pensando mal dos outros, sem saber que elas estão, na verdade, usando de um mecanismo de defesa psicológico que se chama projeção. Estão projetando nos outros aquilo que elas não conseguem e não querem enxergar dentro delas mesmas. Eu me lembro de um personagem cômico da minha infância, adolescência, que fazia o papel do Tolerância Zero. Vocês lembram do Tolerância Zero? A cara que ele fazia, ele não conseguia tolerar nada. E muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira, e o
preço que a saúde paga por causa disso é enorme. Vários problemas de saúde são decorrentes da impaciência, são decorrentes da intolerância. Sem falar quantos relacionamentos entre irmãos, entre marido e esposa, entre pais e filhos, são rompidos por causa da impaciência, por causa da intolerância. Quantas pessoas iniciaram uma jornada de amor e, por causa da intolerância, acabam massacrando o seu sentimento de amor para com o próximo e acabam rompendo um relacionamento, às vezes, de anos. A Bíblia afirma que a paciência é a grande característica de Deus. A Bíblia diz que Deus é várias coisas, perfeito, misericordioso, mas ela diz que a maior característica de Deus, ou a grande característica de Deus, é a paciência. E ela diz também que sem a paciência, nenhum ser humano tem como cumprir a sua vocação cristã. Porque todos nós aqui, sem exceção, só viemos a esse mundo para cumprir uma vocação. Você tem uma vocação, só você. E talvez as pessoas que convivem com você sabem qual é a sua vocação, mas todos nós viemos a este mundo, não foi para curtir a paisagem do rio, ou para curtir a praia, não. Isso faz parte da vida, é gostoso, mas o motivo pelo qual nós viemos a esse mundo foi cumprir uma vocação. Você está aqui porque você tem um papel que só você e mais ninguém pode cumprir. Só você pode cumprir esse papel que Deus deu para você. Mas a Bíblia diz que você só tem como cumprir esse papel se você for paciente. Se você não for paciente, você não vai cumprir. E é interessante que a palavra grega que a Bíblia usa para paciência, a palavra macrotimia, que é a palavra grega do Novo Testamento, não existe no grego clássico. A Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, e raramente, quase nunca essa palavra aparece no grego popular. É uma palavra característica do Novo Testamento. Só o Novo Testamento praticamente usa essa palavra para falar sobre paciência. Sabem por quê? Não é porque o grego seja uma língua pobre de palavras, mas é que o mundo pagão, o mundo antigo, achava que paciência era uma fraqueza humana. E o mundo antigo tinha vergonha da paciência. Os homens pacientes, as mulheres pacientes eram consideradas pessoas fracas, pessoas sem caráter. Teve que vir Jesus Cristo, o Filho de Deus, para ensinar, olha, todos esses conceitos que vocês têm, deixem de lado. Aquilo que vocês mais valorizam como riqueza, fama, poder, é o que Deus menos valoriza no reino de Deus. O que Deus realmente valoriza são coisas que para vocês são fraqueza. O que Deus realmente valoriza é paciência, é misericórdia, é compaixão, é tolerância, é caridade. Aquilo que vocês acham que não tem valor, é isso que tem valor para Deus. E foi basicamente para ensinar essas coisas que Jesus teve que se fazer homem. E até hoje, a nossa sociedade, as grandes empresas, né, o mundo da moda, o que eles valorizam? É exatamente o contrário daquilo que Jesus ensinou. Então, o que se valoriza no mundo de hoje, olha, você tem que ser uma pessoa poderosa,
Outro dia eu ouvi, não sei se foi um jogador de futebol, um técnico, dizendo que humildade é uma virtude para os fracos, não para os fortes. Essa é a cultura do mundo, mas essa não é a cultura do reino de Deus. Jesus disse que esses valores do mundo não contribuem para a verdadeira felicidade do ser humano. É justamente o contrário. Se você quiser ser realmente feliz, siga a receita de Jesus. Seja paciente, seja tolerante, seja compassivo, seja uma pessoa empática. Pessoa empática é aquela que sabe se colocar no lugar da outra pessoa. Esse texto bíblico nos ensina como nós podemos ser pacientes. Ele nos fala de várias atitudes que nos ajudam a cultivar a paciência com a gente mesmo e com as outras pessoas. A primeira atitude que esse texto fala é respeitar o próximo. Você só consegue ser paciente se você respeitar o seu semelhante. Diz assim: olha, irmãos, acateis com apreço os que trabalham entre vocês, aqueles que presidem vocês, aqueles que vos admoestam, aqueles que tenham com eles amor em máxima consideração. Vivam em paz uns com os outros. Para eu poder viver em paz com as pessoas, eu preciso, acima de tudo, respeitá-las. A gente já conversou sobre isso numa mensagem anterior, mas às vezes a gente se perde um pouco na palavra amor. Olha, você tem que amar o seu semelhante, você tem que amar o seu marido, tem que amar os seus filhos, tem que amar os seus pais. Mas a palavra amor é tão carregada de vários conceitos que a gente se perde um pouco. Então vamos simplificar: respeite os outros. Se você respeitar a sua esposa, você nunca vai encostar um dedo nela. Se você respeitar o seu marido, você nunca vai traí-lo, nunca vai fazer nada de mal para ele. Se você respeitar os seus filhos, você vai fazer de tudo para que eles sejam grandes pessoas. Você vai dar a melhor educação que você puder para os seus filhos. Se você respeita o seu vizinho, você não vai falar mal dele no prédio. Você respeita o seu colega de trabalho, você não vai puxar o tapete dele. Isso é respeito. Se eu não respeitar o meu semelhante, eu não tenho como ser paciente. Para eu ser paciente com uma pessoa, eu preciso respeitá-la, em primeiro lugar. Se vocês querem um exemplo de respeito e paciência, Jesus estava sendo crucificado. Quem estava na cruz não era nada mais, nada menos do que o próprio Criador do universo, era Deus na pessoa de Jesus. Ele estava acima do Bolsonaro, acima do Putin, acima de qualquer autoridade que vocês podem imaginar. Era o próprio Filho de Deus. E na cruz, qual foi a reação de Jesus? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a reação de Jesus. Ele foi paciente. Por quê? Porque ele respeitava, inclusive, aqueles soldados romanos que estavam enfiando pregos nas suas mãos e nos seus pés. Ele sabia que eles estavam fazendo aquilo por total ignorância. Mas ele respeitava aquelas pessoas. Imagine se fosse um de nós. O meu filho vai arrebentar com tua cara, eu sei onde você mora. Você pensa que você está me prejudicando, você não sabe o que vai acontecer com você semana que vem. É assim que a gente reage. A nossa humanidade reage assim. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela age diferente. Ela age como Jesus agiria se estivesse no lugar dela. Outra atitude que ajuda a construir a paciência é agir com tolerância e com caridade. Aqui nos versículos 14 e 15,
A palavra de Deus diz para nós admoestarmos os insubmissos. Aquelas pessoas que agem como se não tivesse autoridade, como se não tivesse lei. É nosso papel como cristãos dizer, olha, meu amigo, não é assim que as coisas funcionam. Existe autoridade, existe uma lei, você precisa obedecer à lei, porque somente assim a gente pode conviver de maneira civilizada. Consoleis os desanimados. Quantas vezes nós estamos sem ânimo, até mesmo para sair de casa e trabalhar. E uma tarefa do cristão é a gente ajudar as pessoas que estão desanimadas. Dar uma ligada, olha, eu sei que você está passando por uma situação difícil. Bola para frente, Deus está te ajudando, Deus está com você. Eu sei como é esse sofrimento, eu já passei por isso 2, 3 anos atrás, é barra, mas a gente está em oração aí com você, a gente está pensando em você. Força aí, meu amigo. Praticar a oração e a gratidão. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Olha o que a Bíblia está dizendo. Estejam sempre alegres. Ah, pastor, forçou a barra agora, hein? É isso mesmo, estejam sempre alegres. É o que está escrito aqui no texto. Mas o problema é que nós interpretamos a alegria como um sentimento. A alegria não é um sentimento. Não dá para a pessoa estar sorrindo o dia todo, todos os dias da semana. Você vai encher o tanque do carro, a gasolina a R$8 o litro, não tem como estar alegre, sorrindo. Mas o que a Bíblia diz aqui é mais do que um sentimento. A alegria como uma atitude de vida, como uma filosofia de vida, em que você aprende a ressignificar as situações para que você esteja confortável. Como Jesus, ele estava sendo crucificado, não tinha como ele sorrir de alegria, seria masoquismo. Mas quando Jesus pensa que os que estão fazendo esse mal só estão fazendo por ignorância, Jesus consegue se manter feliz, alegre. Não alegre no sentido emocional, mas alegre no sentido espiritual. Ele estava em paz. Ele estava em paz. E muitas vezes é importante nós aprendermos a pensar de uma maneira diferente em relação à vida, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação ao nosso trabalho, em relação à maneira como nós nos relacionamos para vivermos de uma forma feliz, satisfatória. É importante nós mudarmos a nossa visão, a nossa ótica, mudarmos o nosso referencial. Às vezes você pensa que você está sofrendo muito e você atribui isso a uma determinada situação, mas provavelmente não é a situação que tem que mudar. Às vezes tem que mudar a situação, claro. Mas na maioria das vezes não é a situação que você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar a maneira como você pensa em relação à situação. Você vai ter que fazer um reenquadramento da situação que você está vivendo. Você vai ter que dar um novo significado, lançar um novo olhar para aquela situação que você está vivendo. Aliás, esse é o sentido da palavra religião em latim. A palavra religião em latim tem 2 significados básicos. Um, que é o mais popular, é nos religar com Deus. Religião, religar, religa o ser humano com Deus. Mas esse não é o significado mais exato da palavra religião. A palavra religião em latim significa reler. Reler. É aprender a ler de uma nova maneira. Isso é religião. É quando você aprende a fazer uma nova leitura da sua vida e do seu relacionamento com Deus. Ler
de uma outra maneira, com outros olhos. Isso é religião. Outra atitude para sermos pacientes é nós nos submetermos ao Espírito Santo. Olha aqui, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, falando numa linguagem mais atual. Sejam submissos a Deus. Sigam os impulsos que Deus colocar no seu coração e não os impulsos que a nossa natureza humana coloca na nossa carne. Os impulsos que a natureza humana coloca na nossa carne, você e eu sabemos bem. É a gente se embebedar, é a gente trair o cônjuge, é a gente ir para a balada, é fazer um monte de bobagem. Isso é a nossa natureza biológica. O que a Bíblia está dizendo é: deixem de lado esses impulsos da natureza biológica e sigam os impulsos que Deus colocar no seu coração. Quais são os impulsos que Deus coloca no seu coração? Vai para a igreja. Louva a Deus. Pratica um ato de caridade. Faça uma oração. O seu trabalho exerça com dedicação. Isso vem de Deus. É isso. E, finalmente, nos versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo escreve: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E aqui vem uma parte do versículo que é fantástica. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Colocando isso numa linguagem de hoje, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: busquem um desenvolvimento integral da sua personalidade, que todas as partes do seu ser, a sua parte intelectual, a sua parte afetiva, a sua parte emocional, a sua parte física, tudo isso esteja integrado e que isso possa ser desenvolvido e cultivado ao longo da sua vida. Isso é o que a Bíblia chama de salvação. A palavra salvação, no original grego, significa cura. E cura, na Bíblia, não é cura de doença física, é cura integral, é integralidade. E é interessante que, na própria língua inglesa, a palavra whole, que é inteireza, está ligado com a palavra holy, que é santo. Essas raízes etimológicas se perdem na tradução para o português. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar a salvação, o que ela está dizendo é: busquem a integralidade. E esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Qual é o conceito de saúde da OMS? É o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Isso é como a OMS define a saúde. E isso é o que a Bíblia chama de salvação. E eu estou enfatizando isso, porque se você perguntar para 99 de cada 100 cristãos, o que é salvação para você? Sabe qual é a resposta da imensa maioria dos cristãos? Salvação é eu não ir para o inferno. Sabe onde a Bíblia diz que salvação é não ir para o inferno? Em lugar algum. Aliás, a Bíblia rarissimamente fala sobre o inferno, ao contrário de muitos pregadores que têm um prazer indescritível em falar do inferno, um prazer quase que sensual de falar do inferno. A Bíblia, muito raramente, ela fala sobre o inferno, e quando ela fala, ela usa metáfora. É metáfora. A mensagem da Bíblia, em termos de salvação, não tem nada com ir ou não ir para o inferno. Essa foi a teologia que construíram na Idade Média para assustar as pessoas que não sabiam ler a Bíblia.
Aliás, nem tinha a Bíblia, né? A Bíblia foi lançada depois de 1400 e pouco com Gutenberg, 1500 e pouco com Gutenberg. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, então elas acreditavam nas bobagens que eram ensinadas para elas. Salvação na Bíblia é você buscar o desenvolvimento do seu ser de maneira integral. A sua vida psicológica, a sua vida física e a sua vida espiritual, elas estão entrelaçadas, elas estão interligadas. Você não consegue estar bem psicologicamente se você está mal espiritualmente. Você não consegue estar bem emocionalmente se você está mal fisicamente. É um todo. E a Bíblia, já 2000 anos atrás, ensinava isso para a gente. A saúde é um todo. Você precisa desenvolver, cultivar a sua espiritualidade. Você precisa cultivar até a parte física. E você precisa cultivar as tuas emoções. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Hoje, na psicologia, a gente chamaria isso de crescimento integral, por exemplo. É a mesma coisa. Que nós possamos ser pessoas pacientes, que nós possamos ser pessoas tolerantes, que nós possamos ser pessoas sábias e construir relacionamentos que sejam edificantes e saudáveis com os outros, com nós mesmos, com as situações que nós estamos vivendo e com os afazeres que nós temos. Que Deus nos abençoe.